pergunto, o que é que sentiu quando estava ao lado do Dr. Paulo Portas e ele sugeriu que não vinha aí mais austeridade? Consegue conviver com este tipo de, a palavra é minha, populismo? Aquilo que o Vice-Primeiro-Ministro disse foi que não haveria um novo pacote de austeridade. As medidas que realmente agora estão a ser discutidas e que as pessoas estão talvez a interiorizar nesta fase são as medidas que tinham sido já anunciadas na conclusão da 7ª avaliação. Que nós todos percebemos, mas o comum cidadão não andou a ler cartas de Pedro Passos Coelho à Troika. Portanto, é novo no sentido que não era amplamente divulgado e vai entrar em vigor a 1 de janeiro, portanto é completamente novo. Não é completamente novo. Estes assuntos foram referidos nos jornais e na televisão ao longo de todos estes meses, desde que foram anunciados. Admito que as pessoas pudessem ter tido alguma expectativa de que alguma das medidas não fosse aplicada, mas não podemos dizer que as medidas eram desconhecidas da generalidade dos cidadãos, porque elas foram não só anunciadas, como amplamente noticiadas ao longo destes meses. Na verdade, o que temos dentro da administração pública não são cortes sobre cortes, porque o que nós tivemos foi medidas que foram usadas no passado ou aplicadas no passado e que, entretanto, tiveram de ser repostas. Há, de facto, uma carga fiscal mais pesada que afeta todos os cidadãos, incluindo as pessoas do setor público, mas em termos de medidas tomadas, em termos da despesa, de facto, as medidas que foram tomadas no passado agora são substituídas, não há cortes sobre cortes. E é este ajustamento que é feito agora que é percebido pelas pessoas como difícil, o que é absolutamente compreensível. Mas eu posso dar-lhe um exemplo, que é o seguinte: com um corte de 50% das isenções sobre lucros de 20 empresas cotadas em bolsa, e boa parte delas não estão nos tais mercados concorrenciais, portanto não se vão embora se pagarem mais impostos, e deviam pagá-los porque é isso que está na lei. Com um corte de 50% dessas isenções, ia buscar tanto dinheiro quanto o necessário, por exemplo, para quase toda a convergência das pensões ou para a outra conta, que são os cortes dos salários. E esses estudos estão feitos, não estou sequer a inventar uma nova bolsa onde se pudesse ir buscar sem a certeza de o conseguir. Porquê é que não o fez? Tem medo deste tipo de empresas e da força que têm no domínio do processo político? Não, de forma alguma. Aliás, as medidas que tomamos não agradam naturalmente às empresas que são alvo dessas medidas. Aquilo que se faz em termos de impostos não pode ser direcionado às empresas grandes ou às empresas pequenas. Os impostos são, de acordo com a nossa podem e acho que não podem, neste caso. Os impostos, de acordo com a nossa definição constitucional, têm de ser gerais e abstratos. Nós não podemos dizer que temos um imposto especial para a empresa A ou para a empresa B. Temos uma tributação adicional para lucros acima de um determinado montante e isso mantém-se, mas não podemos especificar se é nas empresas transacionáveis ou só nas não transacionáveis. Aquilo que nós fizemos agora são contribuições e não impostos, porque pela natureza da definição do imposto ele tem de ser geral e abstrato. É curioso ver como esta contribuição extraordinária sobre o setor energético dura até outubro de 2014 e os cortes de salários são sem horizonte temporal definido. As pessoas em casa vão perguntar, mas que justiça nesta política económica é esta? A contribuição sobre o setor energético é definida no orçamento de cada ano. Aliás, as reduções de salários também vão ser em cada ano mantidas ou não mantidas. A pergunta que me fazem é se dura um ano ou se dura mais. Eu acho que as pessoas merecem uma resposta honesta. Nós reporemos os salários tão cedo quanto seja possível e reporemos as pensões tão cedo quanto seja possível, mas atendendo a que o país está numa circunstância muito difícil e que a recuperação, que tem já sinais positivos, será ainda lenta, nós não podemos comprometer-nos a fazê-lo já no próximo ano. Eu gostaria muito de poder anunciar que é só um ano, mas acho importante fazê-lo. Em 2015 temos que ter 2,5% de déficit, portanto é quase impossível. Continuaremos a ter de fazer algum esforço, de facto. Disse em Lisboa que não há plano B em caso de chumbo do Tribunal Constitucional a uma ou a várias medidas, mas disse no Eurogrupo que tinha que arranjar alternativas ao chumbo. Em que é que ficamos? Não, o que eu disse é que o cumprimento da meta obrigaria a haver outras medidas, mas não há de facto um plano B. Nós estamos a falar de uma questão matemática. Se não podemos utilizar estas medidas para chegar a 4%, para chegar aos mesmos 4% teriam de ser outras. Mas isso não significa que exista um plano B, que tenham sido discutidas medidas em concreto, quer dentro do Governo, quer com a Troika. Não há medidas alternativas pensadas nem estudadas. Tomás, só que se for em março o chumbo, como é que vai conseguir que produzam efeitos até junho, à altura da saída dos mercados? Nós não sabemos se a situação se vai colocar, nem quando se vai colocar.
Neste momento não é possível saber o que é que vai acontecer. Quando e se houver necessidade de fazer alguma coisa, serão tomadas decisões, mas não fazemos cenários. Até citou o seu antecessor para dizer que não trabalha sobre esses cenários. Exatamente. Estive hoje a ver, mais uma vez, e encontrei 5 ministérios com 5 serviços integrados, com 5 serviços de planeamento, estudos, controlo, fiscalização, prospecção. 5. E os 5 têm um orçamento de 250 milhões de euros. Eu não consigo perceber como é que o Governo não fez uma integração destes serviços toda, reduziu o pessoal para 1/3 e poupou grande parte destes 250 milhões. São coisas muito concretas que teriam evitado este corte geral e transversal de salários. Mas não significa que nós conseguíssemos, com a fusão dessas entidades, substituí-las por apenas uma. Isso teria de ser analisado caso a caso. Ainda assim, nós não temos a possibilidade de reduzir recursos no Estado da mesma forma que faz uma empresa privada. Não temos à disposição os mesmos instrumentos. Portanto, mesmo a própria reorganização de serviços tem depois a dificuldade adicional dos recursos terem de ser afetos a algum outro serviço. Mas há trabalho a fazer, claramente. Há trabalho a fazer, que não tem que fazer, não o fez, que é o seu colega Dr. Paulo Portas, que anda a prometer e nunca mais. Vocês, com um plano detalhado daquilo que pode ser essa reestruturação e sem uma auditoria profunda a tudo o que estamos a falar, não vão lá rapidamente, e já o deviam ter feito para conseguir que em 2014 fosse aplicado. Mas repare, eu acho também que é uma percepção injusta, e não questiono que seja essa a percepção, do muito que está por fazer nestes 2 anos e meio. Naturalmente há muito por fazer, mas há muitíssima coisa que já foi feita. Há muita coisa que já foi feita e que se tende a perder um pouco nesta questão das notícias, sempre umas a seguir às outras. Já falámos de algumas, nomeadamente aquele plano pré-MAC de redução de estruturas e chefias. A redução de cargos dirigentes, já fizemos muita racionalização de serviços. De facto, ainda... 2 perguntas de finanças pessoais. Já fez um PPR? Não. Nem vai fazer? Eu, neste momento, tenho o mesmo impacto que muitos outros portugueses. Tenho também rendimentos diminuídos e continuo a ter 3 filhos pequenos e a ter muitas despesas. Neste momento, tenho pouca margem para poupar. Mas não chega para fazer um plano de poupança-reforma? Neste momento, não. Ou significa que acredita no sistema de reformas, no sistema de pensões que temos? Acho que o sistema de pensões que temos precisa ainda de ser melhorado, mas já se fez alguma coisa no sentido da sustentabilidade. Não se fez, infelizmente, o suficiente para nós podermos aguardar por esse ajustamento natural, e daí que tínhamos tido de pedir um contributo, mesmo a quem já estava no sistema, porque a situação é grave e precisamos, de facto, desse contributo. Já me explicou que não está a acrescentar poupanças, mas das que tem em Portugal e no Banco Português? Não tenho poupanças neste momento. Aliás, a minha declaração do que eu tenho é pública no Tribunal Constitucional. Temos uma Ministra das Finanças sem possibilidade de ter tido poupanças. É verdade. Tenho uma casa que estou a pagar. Tem despesas e menos receita neste momento. E tenho despesas e menos receita porque nós somos afetados tal como todos. Além do mais, eu sou funcionária pública, portanto... Eu diria, com o meu mau feitio, uns mais que outros, se pensarmos naqueles setores da sociedade que falámos até aqui. Sempre uns mais que outros, e quem tem muito sente sempre menos. Porque mesmo que se tire muito, faz menos diferença do que quem tem pouco. E daí também a preocupação que o Governo tem sempre tido em proteger os mais desfavorecidos, porque temos essa exata noção de que para quem tem pouco, qualquer coisa que